Fala, família da Só Futebol. Firmeza? Família, eu tô aqui hoje pra gente falar de dois jogaços ontem, novamente pela Champions League, né? Os jogos de quarta-feira. E vou começar falando desse Barcelona e Borussia Dortmund, que, cara, foi um jogo espetacular do Barcelona, né? Acho que o conjunto, o jogo coletivo do Barcelona, a forma com que eles conseguem explorar o costado da zaga dos times adversários assim, é fantástico. Acho que é o time que melhor faz isso no mundo, né? Você tem uma linha de ataque muito coesa e de muita velocidade, que também agrega muito poder de finalização com Rafinha, com Lamine Yamal, Lewandowski. O meio-campo também é muito técnico, né? Com Pedri. Ontem jogou o Firmino, jogou o Gavi, enfim. Enfim, jogadores que são muito técnicos, mas entendem, né? Fazem um serviço operário ali para que os jogadores de ataque se sobressaiam. E pelo lado do Borussia Dortmund, um time que não conseguiu encaixar, né? É a sua principal característica, que é também de muita verticalidade. O Barcelona joga com as linhas muito altas, né? Tanto que vários times, acho que o jogo mais emblemático foi aquele jogo por La Liga, se eu não me engano, que o Mbappé fica várias vezes impedido, né? E chama a atenção do mundo em relação a essa linha alta que o Barcelona joga, né? Neutralizando os ataques adversários de uma maneira muito estratégica e que também envolve risco, né? Mas assim, é a maneira que o Hans Flick trabalha. Ele fazia isso no Bayern de Munique também, quando ele ganhou tudo pelo Bayern, quando foi treinador. E tá trabalhando dessa maneira no Barcelona e tá dando muito certo. Acho que o time se adequou muito bem a isso, né? Não sofre gols assim, muitos gols dessa maneira, sofre alguns, mas não sofre muitos, e consegue também ter um time muito compactado na hora que recupera essa bola para já ligar os jogadores de ataque e conseguir criar jogadas e, consequentemente, marcar os seus gols. Acho que, enfim, falar um pouquinho de números aqui, né? O Lewandowski chega à sua oitava temporada marcando 40 gols. O Rafinha tem uma participação de gols de Champions League que se igualou ontem ao Messi, né? Nesse número de participações em gols em Champions League, com 19 participações. Na temporada ao todo ele soma 48 participações em gols. O Rafinha tem 12 gols e 7 assistências nessa Champions League. Para mim é o melhor jogador do mundo, tá? Não é porque é brasileiro, enfim, teve toda a questão que envolveu ele também no jogo contra a Argentina, né? Pré-jogo contra a Argentina, né? Que ele participa lá da entrevista com o Romário, entrevista ele, fala do lance lá da porrada e tudo mais, mas... E eu gostei muito da entrevista que ele deu pro Marcelo Beckler, né? O correspondente da TNT Sports, onde ele é muito tranquilo. Ele assume que foi mal interpretado, que ele deu uma certa margem para isso, mas que ele não retira o que ele pensa, o que ele disse, porque ele, né, acho que, assim, fazendo minha interpretação sobre o que ele falou, o primeiro pensamento do jogador de futebol é de jogar futebol. Mas a gente sabe que acontecem situações, principalmente quando você está enfrentando a Argentina, que às vezes sai do controle e você precisa agir de uma maneira um pouco mais ríspida. E ele assumiu que se tivesse que agir dessa maneira, ele iria fazer, que ele ia defender os seus, né? Os dele, no caso. Mas é isso, acho que ele está correto. Na avaliação dele, acho que tem que ser assim, principalmente em jogo grande. Ele não conseguiu dar porrada, né, no sentido futebolístico, na seleção argentina. A seleção brasileira é muito mais bagunçada do que é esse Barcelona do Hans Flick, né? São mundos totalmente diferentes. Mas ele conseguiu fazer um belo jogo num time que está estruturado, que é o Barcelona, né?
do Hans Flick. Então, isso mostra que a seleção brasileira precisa de organização. Eu acho que, de uma certa maneira, ele percebeu que não existe essa organização quando ele chegou, né, para a última data FIFA e tentou tirar algo a mais dele dos outros jogadores da seleção dando essa declaração. Acho que não funcionou, mas também não acho que tenha sido o principal ponto que tenha atrapalhado. Enfim, é isso. Acho que, no meu modo de ver, o Rafinha é o melhor jogador do mundo nessa temporada. Tá fazendo, ele é craque, no meu ponto de vista, e tá fazendo uma temporada de gênio, né? Tanto que se igualou a um gênio, que é o pelo menos em números, né? Que é o Messi. Não estou comparando, acho que o Messi está numa prateleira de lendas e o Rafinha numa prateleira um pouco mais abaixo, mas o craque ele tem, né? Quando ele tem condições de, em uma ou outra temporada, fazer uma temporada de gênio, fazer atuações de geniais. Eu acho que o Rafinha está bem perto disso. Enfim, falando um pouquinho agora desse PSG, que também fez uma partida que não fugiu das suas características. É um time muito eficiente, o time do Luiz Henrique. É um time seguro, é um time que tem um propósito, porque agora tem um treinador que tem um propósito também, né? É muito objetivo. Então, o time do Luiz Henrique tem um planejamento de jogo, tem uma ideia, tem um padrão futebolístico, coisa que faltava, né? A esse PSG, quando tinha jogadores que tecnicamente eram fora de série, caso do Mbappé, do Neymar, do próprio Messi, né? Porque aquele PSG era bola neles e vamos ver o que eles conseguem arrumar. Não, hoje o PSG tem um modelo de jogo, tem uma estrutura tática, né? É um time que não tem um protagonista, tem jogadores de muito potencial técnico, de muita relevância técnica também. É o caso do Dembélé, potencial, né, do Désiré Doué é espetacular. Esse menino tem 19 anos e assim, tem a qualidade como o próprio Nasri, né, o ex-jogador da seleção francesa disse, agora ele está como comentarista. Ele falou, tem o quê de brasilidade do Désiré Doué, do Désiré Doué, e eu concordo com ele. É um jogador que realmente é muito habilidoso, é muito ágil e tem uma tomada de mudança de direção muito importante para o jogador que joga pela beirada. Então, é um jogador que fez um golaço no jogo de ontem, fora da área, característica de cortar para dentro e chutar, né? Uma das referências dele é o Neymar e lembrou muitos gols que o Neymar fez na Europa, tanto com a camisa do PSG quanto do Barcelona. Então, é um jogador fantástico, mas o time do Luiz Henrique não se resume a um jogador só. É um time que está equilibrado e tem um jogo coletivo também muito forte. Acho que um pouco abaixo do jogo coletivo do Barcelona, mas também é um dos melhores times que jogam coletivamente na Europa hoje em dia, né? Também teve o Liverpool, que fez uma primeira parte de temporada muito boa coletivamente. Deu uma caída agora, mas está também bem próximo de ganhar a Premier League, né? De conquistar novamente o título da Premier League. Então, assim, são times interessantíssimos. Eu acho que a gente vai ter... Eu acho que, assim, os confrontos da volta relacionando esses dois times, né, essas duas equipes, eu acho que está praticamente definido. Não acho que o Aston Villa conseguirá fazer muita coisa contra esse PSG do Luiz Henrique, e o Borussia Dortmund menos ainda em relação ao Barcelona do Hans Flick e do Rafinha, né? Então acho que é isso, família. Acho que os confrontos
das semifinais desse lado da chave estão praticamente definidos. Vamos ver o que vai acontecer do outro lado da chave, né? Principalmente com Real Madrid e Arsenal, que eu estou muito curioso para ver o que o Real Madrid poderá ou não fazer contra o Arsenal e também o jogo da Inter contra o Bayern no Giuseppe Meazza, né? Ou no San Siro, como vocês preferirem. Enfim, é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Vou deixar meu Instagram aqui na tela. Ele vai aparecer também na descrição do vídeo, junto com o link do meu grupo de WhatsApp. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo e comentem o que vocês acharam das partidas. Valeu!